Hoje, 20 de março, estamos dando boas-vindas ao outono. É uma estação meio romântica, meio triste, né? Veda il mare quanto è bello, inspira tanto sentimento. Começo dando essa boa notícia para vocês, acho que é uma boa. Eu comecei a publicar também nossas composições e adaptações, como esta, Torna Sorrento, que tem conteúdo espírita, tem aí elementos da mensagem espírita incorporados nele, né? Nessas canções. Então, hoje eu publiquei, há outras também, que eu não tinha dito, mas hoje eu publiquei Torna Sorrento, só que com adaptação para a nossa doutrina espírita. Elevemos uma prece ao eterno Criador, o caminho ele oferece, é Jesus o Salvador. Eu começo falando disso hoje porque eu queria mostrar a vocês que a nossa forma de trabalhar na divulgação do espiritismo inclui tudo isso, inclui cantar, inclui compor, como eu já compus também canções para o cancioneiro espírita, canto músicas que pertencem ao cancioneiro espírita, como a de João Cabete. Por que dizer que a vida é triste? O mundo é mera fantasia. Felicidade não existe, que o amor é hipocrisia. Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar sua desventura, se existe luz nos olhos teus? Quanta de Sinira Pinto, né? Quanta luz, cantada em todas as casas espíritas. Então, meus amigos, a música que o Nando Cordel compôs para a campanha Você e a Paz, a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. É muito rico, né? Tem coisa muito bonita aí. A gente também se lembra muito bem de adaptações que fizemos para a música I Don't Know How to Love Him. É uma música que Madalena canta para Jesus no filme Jesus Cristo Superstar, que é uma ópera rock. A gente adaptou, né? E te procurei na tarde, entre os barcos na areia, mas não vi ninguém ali. Mas alguém falou que te viu entrar em Cafarnaum. Eu te procurei no monte para levar estas flores, mas não vi você ali. Quando ouvi a voz me falar assim, então reconheci o meu Senhor. Então, a gente canta, escreve peças. Agora nós estamos nos aproximando da Páscoa. Lembram dos 40 dias? Nós falamos aqui sobre a Quaresma, que a Quaresma era definida em função da Páscoa cristã. A Igreja Católica define quando é a Páscoa, 40 dias para trás é o Carnaval. Você define o Carnaval em função da Páscoa.
passam esses 40 dias, desde a quarta-feira de cinza de carnaval, nós chegamos à Semana Santa. Por quê? Porque são aqueles dias que antecedem o Calvário, dias dramáticos, não é? Orani, me sabe tua barra, em Copamoni. É uma música que se tornou hino lá em Israel. No entanto, a música que seria o hino de Israel não ficou muito popular, mas essa, que não ganhou a escolha, ficou muito popular. Fala da Jerusalém de ouro, que tudo nela é muito rico, e à tarde cheira até aquela coisa do mar, aquela coisa do lago, aquele cheiro de mato, aquele cheiro de metais também, minerais, que Israel é muito rico em vários tipos de minerais, principalmente sódio, cloro, essas coisas que estão ali em torno do Mar Morto, né? Mas eu adaptei essa música e dei uma outra visão. De bem alto eu vejo suas colinas, e o vale do Jordão, e a sombra dessas oliveiras eu reparti meu pão. Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te abrigar. Por quantos anos, quantos milênios tu vais me negar? Jerusalém, estou aqui e continuo a te esperar, até que clames piedade e me deixes entrar. Mas sabemos que o pranto foi consagrado no Jardim das Oliveiras, porque ali Jesus chorou. Ele orou profundamente, comovido, falou: Senhor, eu devo tomar esse cálice? Está nos seus desígnios? Lembremos que Jesus era carne e osso, estava encarnado. Por um momento, ele hesitou, não sei se essa é a palavra, mas ele entrou em contato com o Pai e orou firmemente: Senhor, devo? Se esse cálice eu devo tomar, eu vou tomar. Se não, me afasta de mim. Depois que ele ora e vê que ele deve tomar o cálice, ele se fortalece e ele espera. A guarda pretorial lá de Caifás e Anás chegam com Judas presente. Judas dá uma olhada assim para os guardas e diz: eu vou beijar, aquele que eu beijar é ele, o homem, et homo. E Judas beija a face de Jesus. Os guardas então identificam que ele é o filho do homem, o Nazareno. Aquele que os saduceus e os fariseus queriam pegar, de alguma maneira, e tirá-lo do caminho. E Jesus é preso, João tenta defendê-lo, os apóstolos tentam ali, mas Jesus diz: guarda a tua espada, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tema de hoje, lei do retorno, lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tem muitas traduções para isso. E Jesus lá no monte é preso. Na ópera Jesus Cristo Superstar, que nós, inspirados nessa ópera rock, fizemos o Carpinteiro de Jerusalém, Carpinteiro de Nazaré, perdão, que está sempre aí no cartaz atrás de mim, eu não sei se agora dá para ver, mas Jesus ora. E na prece ele diz: I just want to say
If there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I'm a change. I'm not sure as when I started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, I'm sure I'm seated. Expectation, try for 3 years. Seems like 30. How could you ask so much from any other man? Traduzindo rápido. Senhor, né? Eu agora estou me sentindo meio cansado. Eu estava tão inspirado no início, no entanto, agora eu me balancei, estou fragilizado. Mas se eu tenho que beber essa taça de veneno, eu beberei. Eu beberei, eu vou até o fim. É isso. Eu também vou postar aí no canal uma adaptação que eu fiz das músicas do Jesus Cristo Superstar, tá bom? Mas quem quiser ver a peça O Carpinteiro de Nazaré, eu também vou colocar aí os 15 episódios dessa peça. Já foi encenada 2 vezes, em Campinas, Poços de Caldas. A gente tinha a proposta de encená-la mais uma vez este ano aqui em Campinas. Infelizmente não deu certo, porque teria bilheteria, teria divisão de lucros, envolvia Lei Rouanet e eu preferi me abster e ficar fora dessa. Me incluam fora dessa. Não deu certo, paciência. O importante é que a peça já foi divulgada, o roteiro, o script, é assim que eu devo dizer? O script escrito já está na mão de muita gente. Quem quiser amanhã encenar, tá aí, tá livre, não tem que pagar direitos autorais para ninguém. Os amigos espíritas conhecem, muitos conhecem. Eu apresentei a peça antes para alguns amigos espíritas, para eles analisarem o texto, se havia alguma incongruência doutrinária. Ele é musical também, claro, e eu me baseei numa música para fazer essa peça, que eu nem esperava que fosse virar uma peça. Era para ser um conto infantil. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Uma música francesa dos anos 60, que a Nara Leão fez a versão, deu para Rita Lee, uma roqueira dos Mutantes. Uma roqueira, quem diria, né? E a Rita Lee tinha sensibilidade. Ela viu essa música, esses versos, e gravou. A tradução da Nara Leão vai indo assim: casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, mas nada disso acontecia, pois você foi amar Maria. Eu cantei isso num centro, alguém disse, isso aí seria muito bom se fosse cantado para as crianças, quem sabe, uma forma de semear nos corações infantis as primeiras noções do Evangelho de Jesus. Eu fiquei pensando, vou fazer uma historinha infantil. Comecei a fazer, mas ela foi ficando séria, porque comecei a colocar conteúdos sérios, porque a mensagem de Jesus veio para mudar o mundo, fazer cumprir a lei, derrubar dogmas, o cinismo daqueles fariseus. Ele veio, pois, para quebrar na linguagem popular. Então a doutrina de Jesus não é brincadeira. Ele não pode dizer tudo, a gente sabe. Mas ele falou, eu vos enviarei o Consolador prometido. Está aqui conosco já, para ficar sempre conosco, que é o Espiritismo.
Aliás, é o que está na música aí. E del mare quanto é belo, elevemos uma prece ao eterno que ama. Mas voltando. Então eu fiz a pecinha, a peça foi ficando séria, e virou Carpinteiro de Nazaré. Eu gravei a trilha sonora, mandei para o elenco ficou estudando as músicas, gostaram de cantar, adoraram. Tinha algumas populares, algumas menos populares, eles adoraram. E o trabalho ficou bom, principalmente lá em Poços de Caldas, eu vi a peça ser aplaudida por mais de 800 pessoas, que eram os inscritos no evento que Poços de Caldas realizava todos os anos, Encontro para Estudo da Ciência Espírita, né? Era feito ali no Cassino Palace, depois foi para a Urca, agora voltou para o Cassino Palace, e ali foi bem aplaudido. Eu me lembro que o professor Severino Celestino estava assistindo. Ele e outros tantos espíritas que estavam ali, muitos baianos, e eles vieram falar comigo, como é que você fez isso? Puxa, que beleza. E, olha, tocou a gente, parabéns. Fiquei feliz, aí tentei levar para Campinas de novo, e aí a peça ganhou mais uma montagem, 2 montagens em Campinas. E eu queria dizer que a peça, então, nesses dias de Páscoa, eu costumo sempre lembrar esses dias do Calvário, em que Jesus entra preso, levado, e até a crucificação, um momento, testemunho extremo dele. Não com aquele olhar da igreja, que é a paixão de Cristo, que foca no sofrimento, sangue descendo, a coroa de espinhos, os cravos aqui nas palmas das mãos e nos tornozelos, né? Aqueles cravos. A igreja explora muito esse lado da dor, para a gente ficar penalizado com Jesus e ficar fixado na morte dele. Mas não, isso nem sempre produz um efeito bom. Nós queremos ver Jesus vivo, reluzente, esplendoroso, como ele apareceu no 3º dia para Madalena e depois foi visto também pelos apóstolos. Em outro momento ele é visto subindo ao céu, num céu de nuvens, como canta Gilberto Gil no Expresso 222. Subindo ao céu, minha amiga, subindo ao céu. Começou a circular o Expresso 2222. Gosto muito de ouvir o Gil cantando isso. Mas então, e eu já vou entrar no tema de hoje, é muito bonito isso, porque a gente mostra Jesus nesta peça pelo olhar do José. José, pai de Jesus, esse é o carpinteiro de Nazaré. Estou me referindo a José, porque José queria Jesus trabalhando com ele na carpintaria. Eu começo daí. Mas onde está Yoshua, ou Yeshua, como era o nome de Jesus em hebraico? Yeshua, ele está por aí, diz Maria. Ele está aí pelos lagos, pelos montes. Mas ele não vem me ajudar. Onde está a Enxó? Ele não acha a ferramenta, está mais velho. Ele é mais velho que Maria. Começa daí. Eu já começo mostrando daí. Era o 2º casamento de José. Ele era viúvo. Maria era a 2ª núpcias de José. José fica preocupado. O Yeshua não vem me ajudar, mas ele gosta de pregar, meu querido, fala Maria. Você sabe, desde pequeno, quando ele nos deu aquele susto lá no templo, ele veio para uma missão, ele veio dar um testemunho, ele veio para falar à humanidade, trazer uma doutrina, né? É verdade. Mas Jesus tinha ficado um tempo lá com os essênios, e agora era um rapagão. Estava de volta a Nazaré. E em Nazaré ele não tinha começado ainda o seu ministério de luz.
quando aparece lá as bodas de Caná. Era o casamento, era um parente, eram amigos de José e Maria, e eles vão às bodas de Caná. Jesus vai também, com alguns dos seus apóstolos. Ele ainda não tinha os 12 ainda. Ele não tinha começado ainda a sua pregação, o seu ministério. E lá nas bodas de Caná, todo mundo sabe o que acontece, né? O vinho acaba, é uma saia justa para os pais da noiva, porque faltar vinho não pode. E as bodas são de vários dias, né? Mas Jesus, compadecido também, atendendo o pedido da sua mãe, Maria, ele pede lá, me tragam lá aquelas ânforas que estavam ali encostadas, falou, encham-nas com água. Olha, ele parte de alguma coisa. Água. Então ele já tem ali um elemento básico. Agora ele vai adicionar o quê? O ácido acético da uva? De onde ele traz? Como é que ele manipula esses fluidos? Isso em a Gênese a gente está estudando. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Muito bom. Então, ele pede um instante, ele ora, depois ele diz, podem servir. O mestre de cerimônias vai experimentar, diz, mas esse vinho está melhor do que tudo que nós já servimos. Nesse momento da festa, em que está todo mundo já embriagado, nós vamos servir esse vinho de qualidade, sem dizer que a festa, então, rola da melhor maneira possível. Os pais da noiva ficam muito felizes, vão agradecer Maria e falar, mas cadê aquele teu filho? Dizem que ele é um Messias, é verdade? Sabemos, mas sabemos que ele transformou a água em vinho. Ah, mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, olha, bebam e embriaguem-se. Não, ele deu ali um sinal que estavam se casando, na verdade, a sua doutrina com a humanidade. E que era para que a gente se embriagasse dessa mensagem. Né? Eu começo assim. E o ponto, para terminar, porque senão ninguém vai ver a peça, né? O ponto-chave é que José tem outros filhos, que são meio-irmãos de Jesus. Há quem diga que eram primos, e que a palavra irmão, à época, era usada para designar tanto primo como irmãos. Eu acho que é uma desculpa meio esfarrapada. Quem quiser ler lá o Flávio José, um dos grandes historiadores, quem quiser estudar Torres Pastorinho, vai ver que eram irmãos de Jesus. Há até nomes para eles, um era Simão, parece que a moça chamava Susana ou Rosana, não estou lembrando, tinha uma irmã. Mas eles não se envolveram com a mensagem de Jesus. Tanto que, quando Jesus estava lá no monte pregando, aparecem lá os irmãos dele. E Maria junto. E falam, olha, queremos falar com ele. Mas quem são vocês? Nós somos filhos de José, o carpinteiro. Ele mandou buscá-lo. Aí chamam lá um dos anciãos que estão ali perto de Jesus e diz, nós queremos ele. O ancião vai lá no ouvido de Jesus, ó, teus pais estão aqui. E Jesus diz, mas meus pais? Teus pais, teus irmãos. Mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E voltando-se para aquela massa que estava ali ouvindo seu sermão, diz, eis aqui minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó, meu primo, meu tio. Aqueles que entendem a minha palavra, aqueles que ouvem a minha voz, essa é a minha família. Está se referindo à família espiritual. Porque nós temos a parentela corporal na Terra. Muitas vezes não está nem aí com os nossos ideais de espírita, ou espirituais, religiosos. Quantas famílias eu vejo que uma parte é católica, outra parte é evangélica. Eu, por exemplo, sou espírita e no meu meio tem mais católico e evangélico do que qualquer coisa, né? Eu sou meio que uma ovelhinha ali, mas tem uma irmã que simpatiza, o meu irmão mais velho me iniciou no espiritismo, mas o resto fica olhando a gente assim, com um olhar meio, né? Ele gosta dessas coisas, né? Ele segue essas coisas. Então. O próprio Jesus, então, não encontrou ressonância entre seus irmãos. Maria e José
tinha um olhar complacente, entendia. Eles também estavam investidos de uma missão importante. Tanto que quando Maria engravida, o anjo lá, Gabriel, vem dizer para ela, olha, você está concebendo aí um espírito de alta hierarquia reencarnando. José também, quando ele tem uma crise de ciúme, a minha mulher engravidou e não fui eu quem fez esse filho, vem também uma mensagem espiritual para acalmá-lo. Então, eles acompanham o desenvolvimento da criança. Eu coloquei isso na peça e acho que é o ponto central, porque hoje as famílias estão praticamente assim, mescladas. Um se separa, casa com a outra, que também já é separado e traz um filho do primeiro casamento, ou 2, ou 3. Como aconteceu comigo, minha esposa já trouxe 3 meninas, idade assim de 3, 5 e 6 anos, 7 anos, quando eu me consorciei a atual esposa com quem estamos casados há quase 50 anos. Mas, então, você vai na outra família, tá. E eles brincam, esse é meio irmão desse. Esse aqui é a primeira filha do meu marido, esse aqui é nosso filho, então, os dois ficam juntos e se dão bem, né? Coisa boa, né? E às vezes 2 irmãos consanguíneos não se dão bem. Estranho, né? O Espiritismo explica. Então a peça tocou nisso, tocou na questão do suicídio, porque Judas se suicida, eu mostro Judas sendo resgatado, e isso também é para combater outro dogma das igrejas, a evangélica e também católica, principalmente a católica, que consideram o suicídio uma pena capital, é grave, não há dúvida, mas não é irremissível. Nenhuma ovelha se perde do rebanho. Deus quer que o ímpio se converta e viva, não é o que diz lá Ezequiel, lá atrás, no passado. Então eu mostro que Judas estava lá ainda, nos estertores, no vale do suicida. Jesus, já crucificado, antes de ascender aos céus, vai procurar Judas, ou manda uma equipe resgatá-lo. Eu mostro isso na peça também. Então a peça é cheia dessas alfinetadas, né? Ou a questão do dia do sábado também. Eu mostro que José, o carpinteiro, está lá trabalhando numa mesa que ele tem que levar para a sinagoga. É dia de sábado, mas os judeus querem a mesa, querem a cadeira pronta, a bancada, sabe lá, a arca. Aí ele estava trabalhando. Ele diz, mas eu não estou aqui num dia de sábado trabalhando? Afinal, não é lícito trabalhar num dia de sábado? E aí ele ainda mostra a questão da ovelha que cai numa valeta, você não vai salvá-la porque é sábado? Quer dizer, olha, eu acho que essa peça ainda, para o futuro, ela vai ser encenada. Com as músicas cantadas também, para a nossa alegria, júbilo, um júbilo sem qualquer vanglória. Eu atribuo isso, eu acredito isso, tudo a Deus, aos bons espíritos que nos inspiram. E agora, chegando à lei de retorno, ou à lei de causa e efeito, esses dias nós estávamos vendo aí as notícias do jornal, e é aí que eu me inspirei nesse tema. Mas antes, vamos dar um break e vamos chamar a nossa vinheta? Vamos? Então, meus amigos, voltando, espero que tenha melhorado a imagem. Então, nós já falamos da peça e eu vou colocar alguns episódios aqui no canal, vou publicar neste canal um dos episódios mais expressivos. E quem quiser pode ver toda a série na forma de novelinha. Você já lembra das novelas de rádio? Que eram feitas todo com
efeitos sonoros. O Lima Duarte fez muito isso, o ator Lima Duarte, ele conta isso. Eu e minha irmã, e em outro momento coloquei também meu sobrinho junto, minha outra irmã, para fazer as vozes. Quando eles não estavam, eu mesmo fazia a voz de Maria, outra hora eu fazia a voz de Madalena, mas eu fiz uma novelinha, usando os recursos que eu tenho aqui, sonoros aqui, num aplicativo que eu tenho aqui. Então eu sei fazer os passos, né? Plac, plac, plac. O barulho dos animais, eu ponho galinha, galo e faço as vozes. Tento fazer quase todos os personagens. E acho que, como recurso para mostrar a ideia, é válido. Os atores que quiserem estudar, por exemplo, o roteiro e tentar assimilar como eu imaginei os diálogos, ali dá para ver alguma coisa. Eu acho até que lá no fundo, vocês estão vendo lá o banner da peça, não estão? Ah, tá, é isso mesmo. Olha lá, Helenice Vitorino, que dirigiu, está lá Jesus, umas mãos trabalhando uma madeira, tem um teclado lá que eu uso para outro tipo de gravação. Tá. Então vamos agora ao tema de hoje, que eu já coloquei aí, já está na tela. Por que eu estou falando de lei de ação e reação? Talvez não esgote isso hoje. Fica para a próxima, se a gente não falar tudo. Porque toda hora nós estamos vendo aí o desastre lá em Juiz de Fora. Uma família pobrezinha está lá na sua casa, de repente uma avalanche de terra, lama, pedra e árvore, e água, arrasta. Eles morrem como se estivessem num formigueiro. Vocês já viram um formigueiro quando cai uma tempestade e a água arrasta tudo? Assim aconteceu com eles. Só que agora não é formigueiro, é uma comunidade que vivia ali naquele bairro e outros bairros atingidos lá em Juiz de Fora, e aquela água mata. Depois acham os corpos, ali encontra o corpo de um, de outro, de crianças, as bonequinhas, a televisão, a bicicleta da criança, o chinelinho de um, o cachorrinho. Ora, a gente não quer pensar na dor, a gente vira o rosto para lá. Hoje não, ontem, no Recife, eu não sei onde se foi bem no Recife, mas sei que foi em Pernambuco. Um incêndio irrompeu num prédio, as crianças estavam sozinhas, 2 irmãozinhos. Eles tentaram sair pela janela, ficaram presos na grade das janelas, imagina, morreram queimados. A gente fica falando, mas como pode? Como é que Deus permite? Ora, nós aprendemos no Evangelho que não há uma folha que caia sem que o Senhor não queira, que Ele é justo, soberanamente justo e bom, infinitamente misericordioso, mas Ele permitiu isso. À luz do Espiritismo, nós temos a chave que desvenda esses enigmas, essas perguntas. A lei das vidas sucessivas, da reencarnação, é um dos principais postulados, axiomas, podemos dizer assim, do Espiritismo. É uma revelação. Revelar isso para o homem de uma maneira científica foi o grande mérito do Espiritismo. Você vai falar assim, mas os indianos, né, os hindus, os budistas, todos creem na reencarnação, e até antes do Espiritismo chegar no século XIX, eles já criam. Comunicação com os espíritos também, isso é antigo, desde os hebreus, os profetas. Mas o mérito é que o Espiritismo mostrou isso não como um fato, uma ideia, uma crença, mostrou isso como uma lei que pode ser observada, testada, e partindo dos fatos, chegou à teoria, não o inverso. Criou uma teoria, depois foi tentar prová-la. Kardec partiu dos fatos, observações, ouviu os espíritos, viu quem eles eram, o que eles faziam lá, quem eram eles, que eles eram nós mesmos desencarnados. E então descobriu
Quem somos, de onde vimos, para onde vamos. A natureza do espírito, o que ele é feito, qual a sua natureza, o que ele faz, o que ele não faz, o que deixa ele feliz, o que não deixa. Ele está destinado à evolução. Olha, essa revelação espírita é total. Você vai dizer, Rubens, mas os espíritos comunicam com os homens desde que o homem é fábio. Mas até aí não tinha prova de nada. Tudo era uma questão de crer ou não crer. Shakespeare dizia, olha, se é verdade eu não sei, mas eu sei que entre a terra e o céu tem muitos mistérios que duvido até a nossa vã filosofia. Ah, me para aí. Kardec não parou aí. Ele falou, opa, você é espírito? Me diga. Por que você se apresenta dessa forma? Ah, você pode se apresentar da forma que deseja? Como? Ah, e o que você está dizendo? Você sabe, mas tem alguém que sabe mais que você? Já vai descobrindo. Poxa, os espíritos não sabem tudo, mas até que vem alguns espíritos e dizem, é verdade, nós não sabemos tudo, mas os espíritos bons, superiores, eles podem trazer uma revelação para acelerar o progresso da Terra, da humanidade. Da mesma forma que os cientistas daqui recebem, intuem fórmulas, inventos que ajudam a acelerar a vida material na Terra, os espíritos bons vieram e trouxeram um conteúdo moral, falou, olha, vocês aprenderam com Moisés isso, é uma revelação. Valeu, mas isso foi há quase 4.000 anos atrás. Jesus veio e deu um passo gigantesco, abriu uma estrada bem interessante, mas foram séculos e séculos para a mensagem cristã povoar o mundo. E assim mesmo, cheia de interpretações, lacunas, problemas entre os fiéis, guerras religiosas até hoje, né? Divisões. Mas Jesus já previu, virá mais uma grande revelação à frente. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, que há de ficar para sempre convosco. Então não é um homem, não é uma pessoa. É a mensagem, é a doutrina dos espíritos. E volto a dizer, então essas crianças morreram, queimadas. Em algum momento, olhando o passado delas, você pega lá o portfólio, o currículo, o histórico daquele espírito, em algum momento contribuiu a queimar alguém. Será que eles não tiveram na Inquisição? Promoveram a queima de muitas pessoas na fogueira? Será que não estiveram entre os soldados do Átila, o rei dos Hunos, que tomava as aldeias e incendiava as aldeias, com criança, com mulher, com idosos dentro? Será que nós também já não promovemos o incêndio na vida de outras pessoas? Será que não fizemos as pessoas queimarem de alguma maneira? Num ato deliberado? Talvez esses 2 meninos, a quem eu me referi, já estivessem quitando suas faltas muito antigas, de forma homeopática. Mas Deus não é misericordioso? É. Então, como é que ele pode ter aliviado a morte dos meninos? Se intoxicaram com a fumaça, desmaiaram. Desmaiaram, os espíritos já são retirados, para não sentir as labaredas queimarem a sua pele. Há muitas formas em que Deus atua, através dos seus prepostos, para mitigar a dor humana. É isso. Então, quando nós dizemos lei do retorno, lei de causa e efeito, mas isso está na doutrina? Não com esse nome. Na doutrina espírita, na codificação, você encontra lá nas leis morais, que é a terceira parte, né? Do livro dos Espíritos, você vai encontrar lá a lei da adoração, de destruição, lei do trabalho, lei do progresso, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade. Essa é quem fecha todas as leis morais. Lei de justiça, de amor e caridade.
Essa é a grande lei. Quando você fala em justiça, você está falando da lei de causa e efeito. Que nós, emprestando da física, trouxemos essa expressão, causa e efeito. Porque isso está na física. Quem estuda aí as leis da física, de Newton, começa estudando lei de causa e efeito, ação e reação. Vendo que se você... O impacto de uma pedra contra a parede é igual ao impacto que a parede sente quando recebe a pedrada. Lei do retorno, lei do ex. Já ouviram falar isso no futebol? Muito comum. Um time vai jogar contra o time, aí fala, pode dar a lei do ex. Quer dizer, o ex-jogador dessa equipe está agora jogando pelo time adversário. E a lei do ex é que quase sempre, se não 50% das vezes, o jogador que já foi daquele time antigo, ele marca contra o seu ex-clube. Teve isso recentemente, Palmeiras e Botafogo. O Danilo fez o Palmeiras. Hoje ele está no Botafogo. Ele nem comemorou. Fez respeito ao time onde eu me formei, time da minha base, que me revelou. A lei do ex, que costuma falhar, mas em geral funciona, é um exemplo. Mas quando eu falo de lei do retorno, lei de ação e reação, à luz do espiritismo e à luz do conhecimento e cristão, baseado em Jesus, essa não falha. Eu nunca vi falhar a lei de causa e efeito. Deus é misericordioso, e bom mas a lei se cumpre. Muita gente diz, não, nós não precisamos pagar o pecado que nós fizemos. Jesus já pagou por nós. Não. Ninguém repara uma falta às custas de outro, ou à custa de outro. Não, mas... Então, Jesus já lavou os nossos pecados, nós estamos quites com a lei. É o que os comodistas querem. É muito conveniente, né? Por isso, toda vez que alguém fala disso, Jesus já pegou todos os nossos pecados. Não, eu falo, você está enganado, você vai pagar o que você errou. E é bom que comece a pagar logo, mas tenha consciência de que você paga e está quite de verdade. Esse negócio de dizer, não, eu estou perdoado, eu já me salvei, e não está, não. Nós não falamos aqui, numa das lives, aí sobre o perdão dos judeus, que eles comemoram no dia de Yom Kippur. Eles rendem preces a Deus pedindo perdão para os próprios pecados. Eles querem que Deus os perdoe. Mas eles estão dispostos a perdoar o que eles fizeram para o outro. Eles pecaram contra Deus, mas pecaram contra o irmão também. Eles têm que pedir perdão para o irmão. Se o irmão não os perdoar, tudo bem. Mas eles devem fazer isso. E se eles não puderem reparar sofrendo o mesmo mal daquele a quem eles castigaram, a lei se cumpre da mesma forma, por outros meios. Essas crianças foram queimadas, não precisou nenhum Átila chegar lá e botar fogo nelas. Não precisou que as vítimas deles viessem ali para exercer o olho por olho, dente por dente. Não, um incêndio incorreu, foi um incêndio, foi um acidente, mas a lei se cumpriu ali no acidente. Você já matou muita gente com uma pistola. Um belo dia você passa lá na linha vermelha e uma bala perdida te atinge. É a lei de causa e efeito. Porque se não fosse assim, você não morria. Você levava o tiro, mas não morria. Você levou 8 tiros, mas não é tua hora, você não morre. Então, tudo que nos ocorre de mal, acende em nós uma luz assim. Senhor, que fiz eu no meu passado para estar sofrendo o que eu estou sofrendo hoje? Questione, mas não fique muito bravo. Já já vem a resposta. Ou você dorme, ou você sonha. Aí um belo dia, você mesmo, pela intuição, você fala, eu devo ter feito tal coisa. Num ato de fraqueza, eu incorri no mesmo erro. Logo, hoje, estou colhendo o que plantei. Isso nos faz feliz, não faz? Você sofre e sabe por que sofre. Bom,
Quem quiser, então, ver aí a música que eu publiquei, o Torna Sorrento, é melhor ver lá no canal do que eu pôr aqui. Porque se eu puser aqui, ela vai picotar. Porque meu programa é fraquinho, a internet é fraca. Ele fica todo apicotado e não fica bom. Para despedir de vocês, a gente canta. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Por que será, meu bom José, que o teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que dessa vida só queria ser feliz com sua Maria. Acabou, minha gente. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Até lá. Tchau.